A gente está trabalhando com esse tema, estudando e obedecendo a palavra de Deus. O tema do nosso ano, desse ano, é tempo de servir. Mas a gente está trabalhando com o tema da palavra de Deus porque a gente achou que era bacana estudar um pouquinho mais profundamente esse tema, a importância da palavra de Deus em nossas vidas. E eu quero falar um pouquinho mais, inclusive, nós temos desafiado os irmãos durante esse mês a lerem a palavra de Deus. Isso pode parecer uma bobeira, né? Mas vai falar sobre isso, né? Para ler a palavra de Deus? Pois é, pode parecer uma bobeira, mas tem muita gente que não se importa tanto em ler a palavra de Deus. Eu tenho conversado com muitas pessoas a respeito disso, e o que eu tenho escutado é que aqueles que são fiéis, e eu acredito que os irmãos são todos fiéis, e eu creio muito na sua fidelidade, no seu amor por Deus, e na maneira como o Espírito Santo tem trabalhado na vida dos irmãos. Mas o que eu tenho reparado é que muitas pessoas até gostam da oração, mas não é todo mundo que gosta de ler a palavra. Eu fico pensando, por que será? Eu acho que tem até uma explicação, não sei se é uma explicação biológica para isso, né? Porque eu tenho a impressão que ler a palavra dá mais trabalho do que orar. Orar é um negócio mais pronto, né? A oração é uma coisa que está mais imediata. Você não gasta muita energia para orar. A não ser que você está muito chateado, você vai orar de joelho, e aí quando a gente está muito chateado, e a oração é uma oração de muito quebrantamento, aí realmente ela vai gastar um pouco de energia. Mas via de regra, a oração é um negócio muito bacana, que a gente pode fazer e não gasta energia. Ler a palavra, pelo contrário, já gasta energia. Porque quando você lê a palavra, você usa o cérebro, e usar o cérebro, vocês sabem, gasta energia. O cérebro demanda energia, a energia do corpo. É por isso que a gente não consegue ler muito tempo a mesma coisa. Quando você começa a ler muito tempo uma coisa, você começa a ficar cansado daquilo. Depois de 1, 2, 3, 4 horas de leitura, por exemplo, a gente fica esgotado. Por quê? Porque o corpo foi utilizando energia para aquilo. Energia para interpretar aquilo que você está lendo, né? Energia para entender aquele código verbal e etc. O fato é que ler a palavra demanda mais energia. Talvez por isso é que algumas pessoas elas são um pouco reticentes quanto a ler a palavra de Deus. Mas eu quero desafiar os irmãos a gastar essa energia. Vale a pena gastar essa energia. E o nosso desafio, e a gente tem lançado para vocês, é que vocês dediquem um tempo do seu dia para fazer isso. Eu acho muito legal de manhã, mas aí vai muito do gosto de cada um, da experiência de cada um, tá certo? De manhã eu acho bom, porque para que a gente lê a palavra? A gente precisa tirar da palavra um texto. Tem que tirar uma frase, um conceito, um tema e levar aquilo para a vida da gente. A gente não lê a palavra só para aprender a palavra, para ficar inteligente na palavra. Isso é uma coisa muito boa, mas a palavra tem mais a oferecer. Então a minha dica, né? Alguns gostam de ler bastante. Alguém já falou que para você ler a Bíblia em um ano, você tem que ler 3 capítulos por dia. Eu acho 3 capítulos bastante, mas tem gente que acha que é bom, não é suficiente, para mim dá certinho. Então não tem problema, leia. Mas eu acho que é importante você ler um capítulo, ou 2, ou 3, ou ler apenas alguns versículos. É importante que você separe um tema, um versículo que chamou a sua atenção, e você faça desse versículo o seu alvo, o alvo do seu dia. Então você separa aquele versículo, escreva. Eu gosto, por exemplo, de escrever um versículo, e aí eu vou trocando, eu coloco no celular, né? Eu tenho aquela capa transparente, e aí atrás do celular eu coloco um papelzinho com o versículo, e eu acho esse um negócio bacana, porque eu levo o versículo para o meu dia. E às vezes eu fico com o mesmo versículo vários dias, porque o versículo fica falando no meu coração. E tem uma caixinha lá onde eu vou colocando os versículos que eu já li, e é um negócio muito legal. É uma dica que eu dou para vocês, tá bom? Leiam a palavra, meditem na palavra, estudem a palavra, façam da palavra realmente o seu modelo de vida. Busque na palavra os princípios pelos quais você vai viver. Uma das coisas que eu já falei sobre isso hoje de manhã, a gente muitas vezes não gosta muito de ler a palavra, porque quando você ora, você vai direto ao ponto. E Deus, ele tem um problema, eu não sei qual que é o problema de Deus, que ele nunca vai direto ao ponto.
não é? Você tem uma dor, por exemplo, eu estou com unha encravada, eu quero falar com Deus sobre a minha unha encravada especificamente. Só que se eu abrir a Bíblia, eu tenho certeza que não vai falar da minha unha encravada. Não é um problema isso para você? Pois é por isso que a oração é boa, porque a oração você vai direto ao ponto, né? Deus, vamos sem enrolação, vamos falar direto sobre aquilo que tem que ser falado, e aí você vai falar daquilo que é importante, mas lembre, é importante para você. O que é importante para você, será que é importante para Deus? Quando você abre a palavra, você tem que ter muita humildade para entender que o que você vai conversar e o seu diálogo com Deus, a sua interação com Deus, não é o que é importante para você, mas o que é importante para Deus. Hoje pela manhã nós demos um exemplo, né? Você está com unha encravada e você abriu lá, eu vou abrir para Deus me dar uma resposta, porque eu sei que tem unha que é bem ruim mesmo, né? Incomoda muito. Mas quando você abre o texto, você encontra lá o texto dizendo que as nações, né? As nações louvem a Deus, por exemplo. Não tem nada a ver com a tua unha encravada, não é? Mas irmãos, pensa comigo, que as nações louvem a Deus pode não ser um problema teu, mas é um problema de Deus. Deus pode dizer, olha filho, eu quero muito falar da tua unha, mas eu tenho um problema mais imediato. Eu preciso fazer com que as nações me louvem. Você quer falar sobre isso? Não, eu quero falar da minha unha encravada. Então vai orar, né? Então vai orar. Percebe porque a palavra é importante? Ela coloca a gente na perspectiva de Deus, no que é importante para Deus. E eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Hoje pela manhã nós falamos sobre esse texto. 2 Coríntios, capítulo 10, nós lemos os versos 4 a 6. Eu quero ler de novo esse texto e quero falar sobre essa batalha, essa guerra que existe entre nós e a palavra. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês de que isso é um fato e eu preciso levar isso em consideração. Que existe uma estranheza entre eu e a palavra. Entre o mundo e a palavra já existe, a gente sabe disso. O mundo e a palavra não se entendem. É por isso que o mundo não gosta da palavra. Mas entre o meu próprio eu, a minha carne, o meu orgulho, o meu egoísmo, existe uma certa luta entre o meu eu e a palavra. E toda vez que eu abro a Bíblia, eu entro num campo de batalha. É como se fosse um campo de batalha, e eu quero pensar um pouquinho sobre isso, e Paulo fala sobre isso nesse texto. Esse campo de batalha que é a palavra de Deus. É uma batalha entre você e a própria palavra de Deus. E eu quero pensar um pouco com vocês, aqui no texto de Paulo, sobre essa luta, essa guerra que existe entre nós e a palavra de Deus. Paulo diz assim, no capítulo 10, de 2 aos Coríntios, versículo 4, pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Estaremos prontos para punir toda a desobediência quando alcançardes a plena obediência. E veja que Paulo diz no verso 5, destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus. Eu tenho que ter em mente que existe dentro de mim uma certa compulsão para se levantar contra o conhecimento de Deus. Isso é do ser humano. Nenhum ser humano tem aquele desejo, aquela vontade livre e espontânea de conhecer a Deus. Na verdade, quando você quer conhecer a Deus e começa a ter aquele desejo de buscar a Deus, isso já é Deus agindo nas nossas vidas. Já é Deus interferindo, já é uma obra do Espírito Santo em nós. Ele está nos convencendo de que precisamos de Deus. Ele nos convence do nosso pecado, mas também ele nos convence da justiça de Deus, de quem Deus é. E aí o próprio Espírito Santo nos guia nesse caminho, porque naturalmente nenhum de nós tem desejo de buscar a Deus. O pecado que habita em nós, ele nos distancia de Deus. A gente meio que naturalmente estaria longe de Deus se não fosse obra e interferência do próprio Deus em nossa vida. Então nós temos algo em nós que se levanta contra o conhecimento de Deus. E Paulo vai falar a respeito disso nesse texto. Para entender o texto, eu queria só dar uma ideia do que está acontecendo aqui no capítulo 10. Paulo, ele foi chamado pelos coríntios de hipócrita. Eu sei que é meio estranho, né? Porque Paulo é um cara incrível. O meu personagem preferido da Bíblia é o apóstolo Paulo. Eu sempre gostei de ler e sempre o admirei muito. E acho meio estranho que alguém não gostasse de Paulo. Não é que os coríntios não gostavam de Paulo, mas eles acham que Paulo é meio que duas caras.
Paulo é meio falso. Imagina chamar Paulo de falso. Não, vocês me chamar de falso, eu até que vá lá, não é? Eu não sou grande coisa. Mas chamar Paulo de falso é um negócio meio estranho. O apóstolo Paulo, aquele homem de Deus incrível. Pois é, os coríntios falavam que Paulo, ele era falso, ele era uma pessoa, era difícil acreditar nele porque ele tinha algum tipo de problema pessoal. Ele tinha no mínimo 2 caras, para não falar que tinha mais, mas pelo menos 2 caras ele tinha. Porque os coríntios questionavam Paulo, e o capítulo 10 entra nesse mérito, que quando Paulo escrevia, ele era muito duro. As 2 cartas que Paulo escreveu aos coríntios são muito duras, são cartas muito incisivas, têm verdades muito cruas, e a gente lê e elas estão lá. Paulo fala coisas extremamente difíceis de serem ouvidas para os coríntios. Mas quando Paulo estava presente com eles, Paulo era tranquilo, era manso, ele era, né? Era uma mãe falando carinhosamente com o seu filho. E aí os coríntios falavam, mas que negócio é esse? Quer dizer, quando ele escreve, ele é duro, e quando ele está presente, ele é manso. Aí eles começaram a falar que Paulo era 2 caras. Tinha o Paulo da epístola e o Paulo pessoal. Eles eram diferentes. E aí falavam, e aí tinham mil argumentos, né? Que Paulo era covarde. Por que quando está aqui na frente da gente você não é duro? E aí Paulo vai se explicar e ele vai tentar, né, mostrar que na verdade ele ama os irmãos. Fala, gente, quando eu chego aí, eu quero brigar com vocês. Mas quando eu chego e olho para vocês, eu amo tanto vocês que o meu coração se derrete por vocês. Exatamente esse é o argumento que Paulo usa, com outras palavras certamente, né? Mas ele fala, na verdade eu amo vocês. E quando eu chego aí eu vejo vocês e aí o meu coração se quebra e aí, gente, eu quero aconselhar com amor, com calma, não é? Quando está longe é mais fácil. Bem, o fato é que Paulo era acusado de hipocrisia. E Paulo vai mostrar agora no capítulo 10 que ele não é hipócrita. Ele vai ser um pouco duro, inclusive. Já que estão falando que eu sou duro na carta, então eu vou escrever agora um pouco mais duro com vocês. E ele é um pouco duro, de fato, no capítulo 10 de 2 aos Coríntios, para mostrar que ele não é falso. Ele vai mostrar então as suas intenções, os motivos. Ele vai mostrar o que está por trás daquilo que ele diz e fala nas suas cartas. Nesse capítulo, uma das coisas, e ele começa então dizendo para os coríntios que as armas, e ele começou falando exatamente isso, as armas da nossa milícia não são humanas, ou não são carnais, é o que ele diz. Ele começou falando isso no versículo 4. As armas da nossa milícia não são humanas. Paulo fala, eu realmente estou num tipo de guerra. É como se eu estivesse numa guerra contra o pecado de vocês. A igreja dos coríntios estava em pecado. E Paulo tinha que convencer a igreja disso. E era um pecado muito feio, inclusive. Era um pecado tão feio que a gente aqui não teria esse tipo de pecado. Pelo menos eu espero que não. Não é? Era coisa muito escandalosa, de fato. E Paulo está em guerra contra isso. Ele está em luta contra isso. E aí, nessa luta, nessa milícia, Paulo diz, realmente eu estou numa milícia. Eu pareço duro na carta, porque realmente eu estou em guerra. Eu estou em guerra com algo que está acontecendo na vida de vocês. Aí Paulo diz, agora, as armas da minha luta... As armas que eu luto não são carnais. Por que Paulo diz isso? Porque a hipocrisia é realmente uma arma carnal. Paulo poderia usar a hipocrisia. Você não usa a hipocrisia de vez em quando? Eu acho que todos nós já usamos, eu espero que não, né? Mas eu creio que todo mundo já usou a hipocrisia em algum momento. Hipocrisia é quando você é falso. Você não diz a verdade, ou você simplesmente mostra uma outra cara. Não é isso? E você nega então a verdade naquele momento para produzir algum resultado que você queira produzir. Às vezes a gente usou esse expediente. Eu creio que todos nós já o utilizamos em algum momento de nossa vida. A gente tem algo contra alguém e usa então de uma ironia. Usa de um argumento que não é realmente o que a gente pensa. O homem é danado para fazer isso. A mulher é um pouco mais complicada, penso eu, né? Porque ela é muito sentimental e o sentimento dela aflora muito naturalmente. O homem tem uma capacidade muito mais natural de esconder o sentimento, porque ele é mais quieto, mais silencioso do que a mulher. Então, por isso, o homem, para ser hipócrita, creio eu, ele tem uma capacidade maior de fazer isso. Não sei se eu estaria certo pensando assim. Mas homem ou mulher, todos nós fazemos isso, ou já fizemos isso pelo menos alguma vez. A gente usou uma expressão, usou uma frase, usou conceitos que realmente nós não pensamos daquele jeito, mas para negar a verdade daquele momento nós dissemos uma outra coisa.
Paulo está dizendo, isso é uma arma carnal, não é uma arma espiritual. Os seres humanos normais, o mundo pode usar esse tipo de coisa, mas eu não utilizo desse tipo de coisa. Então Paulo está tentando mostrar que ele realmente está numa guerra, ele realmente está num conflito com os coríntios. O conflito existe, não vamos negar, mas hipocrisia não é a minha área. Eu não faço isso porque isso é uma arma carnal. E aí Paulo vai mostrar então que existe, e é bom que Paulo tenha dito isso, porque agora ele vai falar sobre armas carnais. E o que são essas armas carnais? São coisas que nós usamos para nos protegermos da palavra de Deus. E sabe por que a gente às vezes tem dificuldade de ler a palavra de Deus? É porque a palavra de Deus ela está em guerra conosco, com o nosso eu, como Paulo estava nesse conflito. E nessa guerra com a palavra de Deus, a gente tem algumas armas que nós usamos para nos defender da palavra de Deus. E por incrível que pareça, é exatamente isso que está em jogo. Defender-se da palavra de Deus. Como se a palavra de Deus fosse me atacar, e de fato ela vai me atacar. Quando eu chegar até a palavra de Deus, ela vai me condenar de alguma forma, ela vai me ferir de alguma maneira. Às vezes eu já até estou ferido, mas eu sinto que a minha relação com a palavra de Deus ela não vai ser muito boa. E aí eu começo a construir um sistema de defesa. E Paulo vai falar então desse sistema de defesa que nós levantamos para nos protegermos da palavra de Deus, para que ela não nos fira ainda mais. Eu creio que um dos melhores sistemas de defesa, o mais eficiente talvez, é não ler a palavra, não buscar. Se você não lê a palavra, você nunca vai ter problema com ela. Pode ser uma coisa muito boa. Pode ver que quem peca, por exemplo, vive uma vida no pecado, via de regra essa pessoa não busca a palavra de Deus. Pode perceber isso, né? A pessoa está em pecado, está longe de Deus, é muito difícil ele buscar a palavra de Deus. Ele não lê a palavra, ele não tem contato com a palavra, porque ele sabe que se ele tiver contato com a palavra vai acusá-lo, a palavra vai condená-lo. E aí, para evitar a condenação, prefiro nem falar, tá? Eu quero nem falar com uma pessoa que só te acusa. A pessoa está numa calçada, eu mudo para outra. Porque se eu falar com ela, eu vou sair acusado daquilo. Então a palavra de Deus ela nos acusa, e para evitar isso, primeiro nós não lemos a palavra. A gente prefere continuar como está. Mas mesmo que não seja o caso de você estar em pecado ou viver uma vida longe de Deus, ainda assim o sistema de proteção existe. Existe um sistema que tenta nos defender da palavra de Deus e que mantém um conflito constante com a palavra. E eu quero nessa noite dizer para vocês que o sistema tem que ser derrubado. Que sistema é esse? Paulo fala a respeito desse sistema que luta contra a palavra de Deus. E ele usa aqui 3 expressões para falar dessa luta. A primeira expressão que Paulo usa é que a palavra de Deus ela destrói fortalezas. Ele usa isso aqui no versículo 6, quando ele diz: as armas da nossa milícia ou da nossa guerra não são humanas, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que é destruir fortalezas? O que são fortalezas? Fortalezas são esses muros que as pessoas constroem para se proteger da palavra de Deus. São muros que nós construímos para que a palavra de Deus não chegue até nós, para que ela não vá direto ao ponto, para que ela não aponte o problema. Porque se ela apontar o problema, aquilo vai ficar escancarado diante de nós. Há todo um sistema de raciocínio, um conjunto de fortalezas, Paulo diz. Por exemplo, a culpa foi do meu pai. Já viu alguém falar isso? A culpa foi do meu marido. A culpa era do meu filho. Se fosse por mim mesmo, eu não teria feito aquilo. Mas ele ficou me atazanando, ficou enchendo minha paciência. Meu pai fez isso, minha mãe, e nós começamos então a acusar o outro. É uma fortaleza que nós levantamos. Eu sei que se eu ler a Bíblia, ela vai falar que eu tenho que perdoar, mas quem escreveu esse negócio de ter que perdoar não viveu o que eu vivi. É uma fortaleza. Mas João não passou pelo que eu passei. É uma fortaleza que nós levantamos exatamente para justificar aquilo que a gente está fazendo. A gente faz isso contra a palavra de Deus. Uma espécie de racionalização. É uma fortaleza, um muro para se proteger da palavra. Eu sou ser humano. Eu não sou perfeito. Você já falou isso? Já ouviu alguém falando isso? Mas eu não sou perfeito. Eu leio a palavra e a palavra quer que eu seja perfeito. Mas quem é perfeito? Ninguém é perfeito. É uma racionalização, é um muro que nós levantamos. Eu ergo esse muro para que a palavra não atinja o problema real.
Eu sou só um ser humano. Meu pai, ele errou. Errou porque ele não tinha conhecimento, não sabia. Ele fez o que pôde. Ele fez o melhor que pôde. Eu estava falando para vocês esses dias sobre um livro, acabei de ler, né? O Silêncio de Adão. E uma das coisas que o autor, Larry Crabb, um autor que eu gosto muito, inclusive, uma das coisas que ele recomenda é que na sua autoavaliação, você pare de desculpar as pessoas. E principalmente, para de desculpar teu pai. Teu pai errou, é o que ele diz. Ele errou e errou feio. E você tem que admitir isso. Ah, mas se eu admitir, eu vou ter que chorar. Pois é, talvez você tenha que chorar muito. Você tem que chorar muito mesmo. Ele errou. E você tem que confessar isso diante de Deus. Ele cometeu um erro. E agora, vamos trabalhar com esse erro. Eu preciso admitir os erros. O que foi errado? Não ficar desculpando os erros. O que Paulo está dizendo é que nós erguemos essas muralhas para que exatamente a palavra de Deus não chegue ao ponto. E trabalhar então com os nossos problemas do jeito que eles são. Nós construímos essas fortalezas. Paulo diz, pois é, você não se aproxima da palavra de Deus porque você sabe que a palavra de Deus vai destruir essas fortalezas. A segunda coisa que o texto diz que a palavra faz, ela anula sofismas. Aqui nessa tradução diz, no versículo 5, destruímos raciocínios. Destruímos raciocínios. A palavra raciocínio é a tradução da palavra sofisma. A palavra sofisma, ela vem da palavra sofia. E sofia em grego, todo mundo sabe, significa sabedoria. A palavra sofisma é como se fosse uma declaração de sabedoria. Declaração de sabedoria. E olha o que Paulo diz. A palavra, ela destrói as declarações de sabedoria. Existe um sistema que eu chamo de sabedoria. Esse sistema se transforma em conceitos, em frases, e essas frases elas têm atrás de si uma lógica. Tem um bom senso, digamos assim. E Paulo está dizendo, pois é um bom senso, mas não é do ponto de vista de Deus. Esse bom senso aparente, ele é somente aparente. Quando testado pela palavra de Deus, o bom senso desaparece. Na verdade, é só mais um muro que nós levantamos para nos protegermos da palavra de Deus. E quantos de nós utilizamos esse tipo de bom senso? Se Deus falasse de uma forma aberta, como falou na palavra de Deus, eu poderia me orientar melhor na minha vida. Por que Deus não fala comigo? Não parece que faz muito sentido? Deus deu lá, ele deu as medidas da arca, por exemplo, para Noé. Por que ele não fala objetivamente na minha vida? Porque parece que ele só fala de uma maneira, parece que ele fala como se fosse um vidente. Ele dá princípios, mas nunca diz exatamente o que tem que fazer. Irmãos, há muito bom senso nessas palavras, mas ela é testada, uma frase como essa, é testada e reprovada pela palavra de Deus. Paulo diz, a palavra de Deus, ela cancela esse tipo de sabedoria, essa aparência de sabedoria, que no final não é sabedoria coisa nenhuma. Eu não estou prejudicando ninguém. Com o que eu faço, a única pessoa prejudicada sou eu. Não parece muito sábio? Eu não prejudico ninguém, só eu sou prejudicado. Então qual é o problema? Parece muito sábio, parece fazer muito sentido essas coisas, mas uma vez provadas pela palavra de Deus, essas coisas são desbancadas. É um tipo de sabedoria que quando eu estou lendo a palavra não faz diferença mais, não importa mais. É uma sabedoria que cai diante da palavra de Deus. É uma sabedoria que rui que nem um muro, não é? Um muro que cai. E por fim, quando cai, aquilo revela exatamente o problema que está na nossa alma. Uma verdade que a gente quer esconder. O pecado que a gente quer proteger. Para que não seja descoberto, para que não seja curado, para que não seja tratado. E a gente vai erguendo esse tipo de raciocínio. Paulo diz, a palavra de Deus, ela anula sofisma. Ou seja, ela desbanca esse tipo de raciocínio. E uma última coisa que Paulo diz no texto, a palavra desbanca o orgulho. Ou seja, a palavra confunde a mente altiva. Existe uma altivez dentro de cada um de nós. Todos nós achamos que somos dignos, não é? E que todos nós temos direitos. E aí como nós temos frases de orgulho. Eu tenho, por exemplo, olha uma frase famosa e muito boa. Eu tenho o direito de ser feliz. Como a gente ouve isso, né?
A palavra quer fazer a besteira, faz, filho, vai lá, vai fazer a besteira. Fica inventando, ele usa uma filosofia de vida, que parte do pressuposto que todo ser humano tem o direito de ser feliz. Isso, inclusive, está até na lei, né? Acho que na lei do Brasil não tem essa, mas na lei dos Estados Unidos, inclusive, no Código dos Estados Unidos, há uma frase que diz lá que todo ser humano tem direito, e aí tem um conjunto de direitos, e o último deles, e é curioso, eu achei engraçado quando li isso, que é o último, como se fosse colocado como um adendo ali, né? O direito de buscar a felicidade. Não é nem o direito de ser feliz, mas o direito de buscar a felicidade. Todo ser humano tem o direito de buscar a felicidade. Você acredita nisso? Você acha que todo ser humano tem o direito de buscar a felicidade? Eu não vou dizer que hoje não é dia para discutir filosofia, não. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você tem isso de uma forma certa e dizer, olha, eu tenho o direito de buscar a minha própria felicidade, então deixa eu te falar uma coisa. Vai ser complicado você ler a palavra. Porque pode ser que a palavra ela vá desbancar esse tipo de orgulho pessoal. Porque ela vai mostrar que, na verdade, o importante não é tanto você. Não é nem sua felicidade pessoal. Deus tem algumas outras coisas muito mais importantes, muito mais urgentes, coisas muito maiores para colocar diante de você do que a sua felicidade pessoal, imediata, a felicidade do agora. Talvez isso não seja tão importante como você pensa. Vejam, a palavra de Deus desbanca o orgulho. Desbanca o orgulho. Eu preciso pensar em mim mesmo. Já viu esse tipo de argumento? Eu tenho que pensar em mim. Não estamos dizendo que isso não é verdade. Nada do que dissemos aqui é mentira. Mas a minha aproximação da palavra de Deus pode contrabalançar esse tipo de raciocínio. Eu tenho que pensar em mim mesmo. Será? Será que a palavra de Deus ela vai manter esse tipo de raciocínio no meu coração? Se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Nós não usamos esse tipo de raciocínio? Talvez uma pessoa que pense assim, e não vou dizer que isso não seja verdade, mas quando a nossa vida está construída sobre esse tipo de raciocínio, pode ser que a gente tenha alguma dificuldade na leitura da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz, por exemplo, que você tem que abaixar a cabeça, vai lá, vai pedir perdão, vai consertar a tua situação, vai buscar teu irmão, vai acertar a tua vida. E muitas vezes a gente vai ter que abaixar a cabeça, e quem é que vai querer baixar a cabeça? A palavra de Deus testa o nosso interior. Ela prova esse tipo de defesa que nós construímos contra a palavra de Deus. É algo muito bonito, muito lógico, e tem o seu lugar, e nem estou dizendo que isso não é correto, e tem realmente o seu lugar em nossas vidas, mas muitas vezes nós colocamos esse tipo de coisa exatamente para que a palavra de Deus não tenha o efeito que ela pode ter sobre nossas vidas. Irmãos, quem abre a palavra de Deus precisa baixar a cabeça. Quem não abaixa a cabeça não vai ter um bom relacionamento com a palavra de Deus. Você leu a palavra, o ideal é você curvar a tua cerviz. Aliás, a palavra fala dos homens de dura cerviz. A palavra dura cerviz tem a ver com a região cervical aqui no alto da coluna vertebral. A dura cerviz é quando a coluna vertebral aqui no alto ela é dura e você não consegue abaixar a cabeça. Nós precisamos abaixar a cabeça para a palavra de Deus. É ela que vai me testar. E você diz a Deus simplesmente, Deus, eu não vou impor condições. Eu não vou usar raciocínios humanos. Não vou usar a sabedoria humana. Diga ao Senhor, fala ao Senhor, diga o que eu devo fazer, eu vou obedecer a tua palavra. Quem começa com essa atitude, começou bem com a palavra de Deus. Paulo termina dizendo aqui que a palavra de Deus faz duas coisas. E talvez seja por aí o motivo que muita gente não gosta. Aliás, o motivo pelo qual o mundo não gosta da palavra de Deus, mas pelo qual talvez muita gente não vá gostar da palavra. Primeiro, porque a palavra escraviza o pensamento. Escraviza o pensamento, Paulo diz no verso 6, no verso 5, levando cativo todo o pensamento para que obedeça a Cristo. A palavra escraviza o pensamento. O que é escraviza o pensamento? Já viu um pensamento escravizado? Como é que a palavra escraviza, prende o pensamento? Como é que a palavra coloca algema no pensamento? É que a palavra faz o pensamento se ligar a Cristo e à obediência a Cristo. A palavra vai fazer uma transformação no teu pensamento. Ela vai colocar na sua ideia, no seu pensamento, a ideia de se ligar à obediência a Cristo. Cristo vai te mandar fazer uma coisa, você não gosta daquilo, mas é nisso que você vai pensar. Vamos conversar sobre isso, Senhor.
Eu não gosto dessa ideia. Para mim é a pior coisa que eu poderia imaginar. É algo que eu não quero fazer, é algo que está contra a minha natureza, contra o meu orgulho. Mas vamos conversar sobre isso. Me fala mais sobre isso, Senhor. E aí a palavra, ela vai começar a consertar. Vamos conversar a respeito disso. Essa é a ideia de um pensamento escravizado, um pensamento cativo. A ideia que Paulo coloca é que ele liga, a palavra liga o nosso pensamento à obediência a Cristo. Porque ela coloca um novo pressuposto. Ela coloca um novo pensamento na nossa mente. O pensamento que é, na verdade, uma pergunta: como eu posso obedecer a Cristo? Jesus, como te obedeço? Aí ele vai dizer: você tem que fazer isso. Você vai dizer: mas Senhor, isso é muito difícil para mim. Me diz como. E aí a palavra, ela vai começar a trabalhar no teu pensamento. Vamos ver como é que isso pode acontecer. Como isso pode ser real. E a palavra então começa a te dar os passos, os níveis nos quais você tem que trabalhar para que o teu pensamento esteja cativo à obediência a Cristo. Muita gente não sabe o que é isso. Nunca teve a experiência, ou está muito cheia de si para ter uma experiência onde o pensamento foi cativo. Ele foi aprisionado pela ideia da obediência. Eu quero obedecer. Poucos tiveram a maravilhosa e incrível experiência de chorar porque tinha que obedecer. A criança chora porque tem que obedecer, não é assim que acontece ou não? Aí ela chora. É ruim quando os pais eles tiram essa experiência tão importante da criança. Chorar porque tem que obedecer. Porque, irmão, você vai chorar porque tem que obedecer a vida inteira. Quando a criança tem que obedecer, tem que ir na escola, tem que tomar banho, tem que parar de brincar, essas experiências de obediência, elas provocam um incômodo na vida da criança. Pois durante toda a nossa vida, nós vamos viver o incômodo da obediência. Chorar porque tem que obedecer. Tem muita gente que não chora nunca. Nunca chegou na presença de Deus e falou: Deus, se eu tiver que fazer isso, eu vou ser muito triste, muito infeliz. Pelo amor de Deus, me livra disso. Mas é a vontade dele, é ele que quer. E ele está dizendo: esse é o caminho da obediência. Vamos trabalhar esse pensamento. E o teu pensamento começa a pensar como se aquilo realmente pudesse acontecer. Vamos falar sobre isso, Senhor. Será que poderia ser real? Poderia acontecer mesmo? Eu poderia seguir pelo caminho de Deus, cumprir a vontade de Deus, cumprir a palavra de Deus? E o pensamento, então, uma coisa que ele nunca imaginou que pudesse acontecer. Você começa a pensar que isso realmente poderia ser real. Talvez realmente pudesse dar certo. É porque teu coração está sendo amarrado por Deus. E está sendo ligado na ideia da obediência. Eu começo a acreditar que é possível obedecer. Há muita gente que não acredita que seja possível obedecer. Isso é impossível. É impossível. Irmãos, é um desafio diário e constante. O desafio da obediência. Essa é a primeira coisa que a palavra faz. A segunda, e eu vou terminar com ela. Segunda coisa que a palavra faz. Ela castiga a obediência. Paulo diz no verso 6: estando prontos para punir toda a desobediência quando alcançardes a plena obediência. A palavra pune a desobediência, castiga a desobediência, fazendo cumprir a obediência. Eu quando li esse texto, eu já li esse texto há muito tempo atrás, e quando eu li esse texto e essa expressão, eu comecei a achar engraçado as pessoas na rua. E elas vivendo como querem, fazendo o que querem. Por exemplo, uma pessoa bêbada, caída na rua. E eu vi aquela pessoa, ela estava desobedecendo a Deus, nitidamente. Era um desobediente. E eu achava até uma coisa engraçada de pensar: essa desobediência tem que ser punida, ele tem que ser castigado. E como é que se castiga alguém que está caído na rua, caído na sarjeta, desobedecendo a Deus? Você castiga levantando ele e fazendo ele se tornar um homem digno. E aí você chega e ri da cara dele, né? E aí, cadê o bêbado caído na rua? Cadê ele? Pois é, foi castigado. Aquele bêbado foi castigado e algo novo surgiu no lugar. Deus não castiga o desobediente, ele castiga a desobediência. E como é que ele faz isso? Ele faz cumprir a obediência, ele coloca a obediência no lugar da desobediência. E aí você começa então a obedecer a Deus. Você vai fazendo aquilo que Deus quer que você faça. A obediência se transforma, então, na verdade, num tipo de castigo, mas um castigo bom. É o castigo da desobediência. Irmãos, a desobediência precisa ser castigada em nossas vidas.
ela precisa ser castigada. Muitos de nós precisamos ir a Deus, ajoelharmos-nos diante dEle e fazer essa oração sincera. Deus, eu sou um desobediente, castiga essa desobediência. Mas não é mandando raio do céu na minha cabeça, né, e me queimando, não. Castiga a desobediência, fazendo com que essa desobediência desapareça, para que a obediência se cumpra em minha vida. Faz o meu pensamento ser um pensamento obediente. E aí Deus vai trabalhar com você, dia após dia. Esse trabalho é feito na palavra de Deus. É feito dia após dia, em um confronto diário com a palavra de Deus. E você vai obedecendo, e você vai andando no caminho de Deus. E a palavra vai te transformando. E coisas que você achou que não seriam possíveis, elas começam a se transformar em coisas possíveis, para que Deus seja glorificado. Eu nunca me esqueço de uma vez, encontrei um rapaz, eu estava numa sorveteria com a minha família, e encontramos uma outra família, um rapaz, chamava Davi. E quando a gente sentou e começou a conversar, ele lembrando do passado, eu fui pastor de sua igreja, eu me lembro da primeira vez que encontrei o Davi. Eu nunca me esqueço daquele dia. Eu me sentei na mesa do Davi e nós começamos a conversar. E ele me colocou problemas enormes e gigantescos. Eu saí daquela reunião e daquela conversa pensando, meu Deus, eu acho que tem... Eu saí daquela reunião lembrando de Sansão. Eu acho que Sansão foi tão longe na desobediência que não tinha mais o que fazer, tinha que morrer mesmo. Eu acho que tem gente que parece que tinha que morrer, não é? Imagina um evangelista falando com Sansão. Ele chega lá, Sansão está lá trabalhando naquele moinho, carregando o moinho, e o evangelista leva lá o folheto para ele e fala, você tem que confessar os seus pecados. Primeiro que Sansão confessar pecado, tem tanto pecado ali que se ele for confessar, vai passar semanas confessando pecados. E depois ele foi longe demais, humilhado demais, caído demais. Eu acho que ele foi longe demais no caminho da desobediência. Chegou um momento que o próprio Sansão percebeu que não tinha mais o que fazer, só restava morrer. O próprio Sansão chegou a essa conclusão. E o que é interessante é que o próprio Deus o levou a isso. E chegou um momento que ele diz, Deus, uma última coisa, eu só peço para o Senhor, que morra eu com os filisteus. E aí os irmãos sabem o final da história, ele acaba morrendo no final da história. Será que uma pessoa pode ir longe demais, até o ponto de não poder voltar mais? Quando eu sentei com o Davi, eu achava que ele tinha ido longe demais. Eu falava, meu Deus, o negócio não tem solução essa vida. E eu fiquei tão feliz naquele dia que eu encontrei, creio que uns 20 anos depois, e ele me falando das bênçãos, das vitórias, de como Deus tinha transformado sua vida ponto por ponto. Sabe como é que Deus começou a fazer? Deus começou transformando o seu senso de obediência. Ele pôde dizer para si mesmo, é possível obedecer. Meu irmão, você tem que mostrar para as pessoas, porque Deus vai mostrar para você que é possível obedecer. É muito triste hoje que os homens, mulheres, pais não estejam mostrando isso para os seus filhos, que é possível obedecer. É possível. Tudo bem, é possível num sentido mais simples, não é? É possível, por exemplo, ficar casado com a mesma pessoa a vida inteira, de que isso realmente é possível, mas é muito mais do que isso. É possível permanecer com Deus, andar com Deus, é possível viver a palavra de Deus, é possível ter vitória sobre o pecado. A juventude no nosso tempo não acredita que seja possível ter vitória sobre o pecado. Alguém tem que mostrar isso para eles, dizer, é possível, isso acontece na minha vida, eu sou o exemplo de que é possível. Sabe o que é isso? Isso é a desobediência sendo castigada, para que a obediência se cumpra em nossa vida. Um pensamento cativo, escravizado por Cristo. Eu achei bonita a figura de um pensamento escravizado e orei a Deus e continuo orando para que Ele escravize meu pensamento. Que eu não quero criar raciocínios, criar ideias, criar modelos de pensamento, não. Eu quero que Deus coloque pensamentos no meu coração. Eu sei que eu tenho um monte de sabedoria, eu li um monte de coisa, estudei algumas coisas, e isso criou um conceito de vida, criou um monte de ideia, mas sabe, nada disso importa. Diante de Deus tudo isso cai.
E só o que fica é a vontade e a palavra de Deus em mim. Que Deus crie raciocínios, ideias, pensamentos da palavra de Deus em mim. Que o meu pensamento seja escravizado por Cristo e que o seu pensamento seja escravizado pela ideia da obediência. Eu nunca vou ser feliz, e essa é a ideia que está por trás. Nunca serei feliz enquanto meu pensamento não estiver ligado, escravizado no conceito da obediência. Este é realmente o que Cristo quer de nós. Abaixa a tua cabeça, eu quero que você ore neste momento. Ora comigo. Que tipo de raciocínio você levanta para não obedecer? Você sabe o que é certo, mas você levanta um raciocínio para não obedecer, uma lógica. Você levanta um sofisma, como disse Paulo, uma aparência de sabedoria, mas é uma sabedoria do mundo. É uma sabedoria que realmente não tem origem na palavra de Deus. É uma mera frase humana. E agora você pode colocar isso diante de Deus e dizer: Deus, derruba esse raciocínio, Senhor. Derruba o raciocínio. Derruba o muro que eu levantei para me proteger da tua palavra. Isso está atrapalhando minha vida. Que a tua palavra crie o meu novo sistema de raciocínios, novas ideias, novos pensamentos, e na base de todos os pensamentos que esteja o pensamento da obediência, para que a desobediência seja punida, seja castigada, e que meu pensamento seja ligado à obediência a Cristo. A culpa não é do outro, a culpa é tua. Eu não posso chegar diante de Deus e dizer: Deus, a culpa foi do meu pai, a culpa foi do meu marido, a culpa foi da minha esposa, do meu filho, a culpa foi do meu tio, do meu chefe, a culpa foi do sistema econômico, a culpa não foi de ninguém, a culpa foi tua. É o que a palavra vai dizer para você. A culpa está em você e é você que tem que se consertar, é você que tem que se emendar. É desobediência. Esse é um raciocínio que precisa cair. Eu sou só um ser humano. Eu sou fraco. Eu não sou perfeito. Meu irmão, a Bíblia sabe que você não é perfeito, mas esse é um raciocínio que você construiu para justificar o próprio pecado. A ideia de que não sou perfeito é um raciocínio que a gente cria para justificar o nosso modelo de vida. A palavra vai condenar esse modelo. Mas como é que eu faço então se eu sou imperfeito? Meu irmão, vamos ler a palavra, vamos conversar sobre isso. Deus está te chamando para uma conversa que vai começar a consertar a tua vida, que vai começar a colocar novos conceitos no teu coração. Eu preciso pensar em mim mesmo. Eu tenho o direito de ser feliz. Irmão, a palavra talvez vá te falar outra coisa. Você tem que estar aberto para ela. Você acha que Deus não quer a tua felicidade? Você acha que Deus quer que você seja infeliz? É por isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer no teu lugar, porque Ele queria que você fosse infeliz. Paulo disse: aquele que não poupou nem mesmo a seu próprio Filho, como é que também não nos dará com Ele todas as coisas? Deus quer que você seja feliz também. Mas a tua ideia de que você tem o direito de ser feliz é um raciocínio que você constrói para se proteger da palavra de Deus, para não obedecer à palavra de Deus. Talvez o caminho da felicidade seja uma tristeza momentânea, chorar agora, mas você vai se alegrar depois. Talvez Deus tenha um outro caminho para você. Você tem que se aproximar da palavra de Deus desarmado e deixar que Deus vai mudar e transformar e renovar. Deus, olha para nós agora, Senhor. A gente está construindo um monte de ideia, de raciocínio. A gente está colocando um monte de coisa, Senhor, no coração, na verdade, para se proteger da Tua palavra. Hoje nós aprendemos, ó Pai, que tem uma guerra entre nós e a palavra, e eu tenho que estar consciente disso. O meu relacionamento com a palavra não é pacífico.
Tem algo, ó Deus, tem algo em mim, a minha carne, o meu eu, o meu egoísmo. Essas coisas atrapalham a minha leitura da palavra. Elas vão tentar me deixar longe da palavra. Mas eu preciso me aproximar dela e tenho que estar com o coração aberto para que Deus fale, para que Ele diga o que eu tenho que fazer. Eu não preciso dizer a Deus que eu não sou perfeito. Deus sabe que eu não sou perfeito, Ele sabe disso. Mas Ele quer conversar sobre meus problemas, minhas fraquezas, minhas limitações, meus maus comportamentos, meus maus hábitos. Deus quer falar sobre o meu mau caráter, sobre meus vícios de comportamento. Deus quer consertar tudo isso, mas eu preciso parar de racionalizar, deixar que a palavra me cure, deixar que a palavra seja o remédio, o bálsamo aplicado sobre a ferida da minha alma, que vai me transformar, que vai mudar o meu coração, que vai me dar uma nova mente. Deus, escraviza nosso pensamento, Senhor, não deixe ele solto. O pensamento solto só está pensando besteira. Parece lógico, parece correto, parece muito racional, faz muito sentido, mas é uma lógica humana, Senhor. É uma lógica que não funciona diante de Deus. Diante de Deus tudo acaba, tudo cai. Diante de Deus tudo aquilo que a gente constrói é destruído, é derrubado, para que algo novo se construa. O pensamento de Deus em nossas vidas. Paulo disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Deus, nós queremos os teus caminhos, nós queremos os teus pensamentos. Então nós clamamos diante do Senhor: renova nossas mentes, escraviza nosso pensamento, castiga nossa desobediência, cumprindo em nós a obediência. Nós queremos olhar, ó Pai, para uma pessoa obediente dentro de nós mesmos e rir, ó Pai, debochar daquilo que éramos antes que Cristo agisse em nossas vidas, debochar daquilo que somos hoje, pessoas que parecem ter tanta razão, mas que no fim, ó Pai, essa racionalidade não funciona para nada, é vazio, é lixo diante de Deus. Nossas razões, como disse a palavra, nossas racionalizações são trapo de imundície na presença de Deus, não valem nada. Deus, escraviza nosso pensamento, castiga nossa desobediência e cumpre em nosso coração a tua obediência. Faça nosso coração propício para a obediência, faz a gente amar a obediência, Senhor. Nós clamamos a Ti, nós clamamos assim: opera em nós a tua obediência, ó Senhor. Opera em nós.